Bom, pessoal, tô vendo aqui a repercussão de ontem da entrevista que a dona Ruth, mãe da Marília Mendonça, deu pro pessoal do Fantástico. E o seu advogado também. E de verdade, que loucura, né, que foi aquilo. Eu vira e mexe, eu vim repercutir alguns posicionamentos aqui. E eu não poderia deixar de fazer essa aqui. Uma das coisas que o pessoal sempre falava é que a Marília deixou um testamento deixando 40% dos bens dela para a mãe. E a dona Ruth falou que não, 100% das coisas são do Léo. Esse já é uma situação que é nova, porque sempre falavam desse raio desses 40% aí. Uma outra coisa também é a questão das roupas, que eu sempre comento aqui. Voltem os vídeos ali, que tem um monte de vídeo falando sobre roupas. E ela tava com roupa branca, uma maquiagem bem leve e tudo mais, para demonstrar essa pureza e para que no subconsciente das pessoas a gente já faça um pré-julgamento favorável. Tiveram lágrimas também, né, pelo que eu deu para perceber, assim, que eu assisti bem por cima, uns cortes aqui. Outra coisa que eu achei interessante, posicionamento do Murilo. O Murilo mandou uma nota, porque os advogados dele e ele também foram procurados para que dessem reportagens. Eles fizeram uma nota que tudo que eles precisavam eles iriam fazer judicialmente e que nada seria feito em relação a respostas e entrevistas referente ao caso para preservar a criança. Essa é uma postura extremamente inteligente, mas principalmente mostra seriedade. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente falar não mostra tanta seriedade quanto uma nota, e às vezes a nota não mostra tanta seriedade quanto a gente fala. Então precisa ser muito estratégico na hora disso. E foi muito bem colocado ali pelo Murilo. E aí eu precisava comentar aqui com vocês. Então a equipe de advocacia do Murilo, ela é muito tem uma expectativa, digamos assim, muito interessante, e o Murilo está correspondendo às expectativas e a toda a narrativa que o advogado, né, que o escritório que está assessorando ele está construindo. Então isso é muito interessante. Uma outra coisa também, o advogado não soube responder uma pergunta que todos saberiam responder. Por que eu falo todos? Porque é uma pergunta que, quer queira, quer não, quando você dá entrevista, alguém iria fazer. Até porque o debate aqui na internet é o direito do pai de ter a guarda do seu filho, em detrimento da avó. E aí a repórter perguntou se, ao contrário, como que seria? Se o Murilo falecesse, os avós paternos teriam direito à guarda. E o advogado parece dar uma gaguejada na hora de falar e tá repercutindo muito mal isso. Então precisa tomar muito cuidado. O posicionamento precisa ser firme. Gaguejar, às vezes por mais nervoso que seja, ou por você ter esse gaguejar, né, ser gago, pode dar a entender que você não tá passando credibilidade. Está mentindo, está tentando manipular a história, construir uma narrativa em cima da realidade para que seja mais favorável para outra parte. Então precisa tomar muito cuidado. Nem sempre eu acho interessante o advogado se expor, principalmente numa situação como essa. Claro que pode ser que ele tenha sido obrigado por contrato ou algumas outras coisas, mas eu não sei se a estratégia que eles estão utilizando é a melhor ali. Ainda tiveram outros pontos esclarecendo que o seguro foi judicial, e aí as famílias falam que não, porque as famílias deram entrevista na Record. Enquanto a dona Ruth estava dando entrevista na Globo, através do Fantástico, as famílias estavam dando na Record. E aí, o que leva as pessoas a pensar assim, se todo mundo tá falando aquela narrativa, por que ela tá falando diferente? E até chegaram ao absurdo de falar que o juiz deveria vir, olhando pelos comentários, que o juiz deveria vir se expor. O juiz não precisa justificar nada, não, ainda mais prestar contas pro tribunal da internet. Isso não tem cabimento nenhum. Mas a gente também não pode ir nesse efeito manada, porque agora tá todo mundo meio que odiando, né, tacando hater na dona Ruth. E aí todo mundo veio e começou a falar sobre essa questão do que houve do seguro, do acordo. Então é muito complicado se o pessoal tá entrando no hype de falar mal ou se realmente foi uma situação que eles se sentiram ali coagidos. É claro que, gente,
cada um vive o luto de uma forma, cada um pensa de uma forma. Então, não dá para, às vezes, algumas pessoas elas são mais objetivas para resolver todos os problemas, para que ela possa ficar em paz depois para curtir o luto, e outras curtem o luto e não tem cabeça para pensar em mais nada, então cada um reage de uma forma. E então não dá para julgar também em relação a luto e nem postura das pessoas, que nem é isso que eu vou trazer para vocês. Eu vou trazer mais visão técnica em relação às coisas. Então o juiz não vai vir falar se tá certo, se tá errado, o que tá certo, o que tá errado em relação a luto, e muito menos falar sobre um acordo que em tese foi feito ali e foi determinado pelas partes. Então, somente se houver vício. E aí que eu acho que as famílias estão aproveitando da situação e falar que teve um vício, que eles foram obrigados e tudo mais. Então, é uma coisa para se pensar sobre tudo isso. A gente, não que eles estejam mal intencionados, e não é o que eu tô levantando. É entender o porquê demoraram tanto tempo para vir falar sobre uma coisa, e realmente se vão alegar vício, estão entrando com as medidas judiciais ali, qual que é a estratégia por trás dos advogados que estão ali orientando as famílias referente à questão do seguro também. E que realmente a credibilidade diminuída acaba atrapalhando outras questões, como a questão da guarda. Então, tudo acaba repercutindo. Por isso que, às vezes, é melhor calar, às vezes é melhor falar, e aí precisa ver qual é a melhor estratégia para cada caso. Então, por isso, consulte sempre um advogado e ouça direitinho as orientações dele. Porque a gente, às vezes, fica assim, fonte e voz da minha cabeça. Não. Às vezes o ChatGPT ou algum tipo de IA, Google, o vizinho e tudo mais pode dar uma orientação. Às vezes você vem com uma narrativa que às vezes faz com que o advogado entenda uma outra forma, sendo que ele pode, dependendo da narrativa ou do que for passado para o advogado, ele conseguiria construir uma narrativa muito mais favorável, muito mais clara ali pro teu caso. Então, busque sempre um profissional. Espero ter ajudado vocês aí com alguns dos comentários que eu fiz.